Boa noite a todos, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Agradecemos a todos aí que estão participando do nosso podcast, o Pod Vicentinar. Hoje temos uma convidada especial, né? O Maurício acabou de pregar uma peça, mas está tudo bem, fiquei preocupado, né, Maurício? Sinal que você me ama, né? Com certeza. E vamos em seguida depois estar falando com a nossa entrevistada do dia, passando alguns recadinhos importantes. E não se esqueça de inscrever no canal, replicar o nosso link, agradecer também o grupo dos comunicadores aí do Conselho Metropolitano que está nos apoiando, nos ajudando. Agradecer o Michel aqui da Vale TV, o pessoal está puxando minha orelha que eu tenho que fazer mais a divulgação dos nossos parceiros. E começamos aí com o Maurício, o Evangelho do Dia, a sua reflexão. Em seguida, a nossa convidada, né, se você quiser comentar alguma coisa antes do Evangelho, por favor. Então vamos começar agora falando do Espírito Santo, né? Sim. E depois a gente parte para o Evangelho. Ok? Vamos lá. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que iluminasse os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, concedei-nos pelo mesmo Espírito, saibamos o que é reto e gozemos sempre das suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Então vamos para o Evangelho de domingo próximo, né? Já dia 13 de agosto. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus mandou os discípulos entrarem na barca e irem na frente dele para a outra margem. Enquanto isso, ele ia despedindo as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte para rezar na solidão. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Entretanto, a barca, que já estava a vários estádios da terra firme, era agitada por fortes ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ao encontro deles caminhando sobre as águas. Os discípulos, quando o viram caminhando sobre as águas, assustaram-se e diziam: é um fantasma, e gritavam de medo. Mas logo Jesus lhes disse: tende confiança, sou eu, não tenhais medo. Então respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és Jesus, se és, manda que eu vá sobre as águas até junto de ti. Vem, disse Jesus. Pedro saltou da barca e, caminhando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo a força do vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus imediatamente estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Então, os que estavam na barca se prostraram diante de Jesus, dizendo: efetivamente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este evangelho fala da fé, né? Fé é um sentimento, é algo espiritual, né? Fé não se compra. Fé se adquire com o tempo, com o poder do Espírito Santo, né? E a nossa vida é como esse episódio do evangelho, né? A gente vive num mundo com turbulência, né? Cheio de correria, né? Vários problemas para resolver, né? O mundo se modifica dia após dia. E a gente diz ter fé em Deus, né? Mas de repente, né? As coisas ficam sinistras pro lado da gente e a gente começa a já desacreditar, né? Mas por que comigo? Por que eu? Né? Senhor, cadê o Senhor? Por que eu estou passando por isso? Então a fé, pessoal, é um sentimento muito profundo e a gente precisa pedir muito a Deus e confiar nele, principalmente nas horas mais difíceis. Nas horas mais difíceis.
E ter fé não é acreditar que Deus vai fazer tudo o que você quer. Não, não. Ter fé é acreditar que tem que ser feita a vontade dele. A gente tem que trabalhar para um mundo melhor, para um mundo mais irmão, para um mundo mais companheiro. E como que vai pesar essa fé para a gente? Não é em palavras. Não é na igreja orando, falando eu creio, eu acredito. Não. São nas nossas atitudes. É procurando Cristo, auxiliando Cristo no próximo. É assim que a gente vai demonstrar a fé. Não em palavras, mas sim em atitudes e principalmente nos momentos de tempestade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Confrade Maurício, você apresenta a nossa convidada. Ela se apresenta, só vou dizer que ela trabalha na Obra Unida com a gente. Hoje nós fomos passear, né? Ela vai falar sobre isso. Olha, muito bom. Vamos passear no shopping, mas ela vai falar sobre isso. Aí você se apresenta para nós, fala um pouquinho do seu trabalho, do seu dia a dia com os idosos lá na Obra Unida. O programa é seu. Antes dela se apresentar, parece que tem um presentinho aqui para ela, né, Michel? A Ana Luísa fez um avatar dela também. Ah, é? Que depois ela pode estar replicando aí para as amigas. Então o Michel vai colocar aí na telinha aí. Aí você vai dar uma olhada aí para ver se você gosta. Antônio adorei. Aí, ó. Aí, tem coraçãozinho. Tem, Ana Luísa. Nossa, que bonito. Obrigada, viu, Ana Luísa? Ana Luísa. Ana Luísa, obrigada, viu? Deus ela abençoe. Ela é nossa arteira. Ela que cria tudo para nós aqui. Muito boa, viu? Então, nossa. Diante dessa eu gostei, imagem aí, viu, pode... porque meus olhos ficaram claros ali. Pelo menos na foto, né? Ficou, que bom. Ficou muito bonito, viu? Mesmo. Obrigada de coração. Então, pode se apresentar. Bom, meu nome é Miriam Ramos de Siqueira, né? Eu sou psicóloga. Sou casada com o Antônio Carlos de Siqueira. Inclusive, talvez vocês vão ouvir aqui no fundo, né? São os meus filhos. Eles estão aqui também. O Bernardo e a Maria Tereza. Graças a Deus eu tenho uma família muito abençoada que me dá muito apoio. Bom, falar um pouquinho do meu trabalho no lar, né? Eu costumo dizer que tudo na minha vida sempre foi e é um presente de Deus, né? Todas as coisas que acontecem sempre foi, né? E sempre é. E aí, no caso, eu me formei no fim do ano passado, mas a gente se forma, mas na verdade tem uma trajetória aí por trás, né? Volta-se 5 anos lá atrás, né? Então, desde o início, sempre foi um sonho, né? Quando eu era missionária de uma comunidade, eu já atendia as pessoas, né? Mesmo desde os meus 18 anos, eu fazia atendimentos, mas não, né? Já com a psicologia, era só um sonho. E aquilo foi sendo despertado dentro do meu coração, só que na época eu não tinha condições, a comunidade também não, e eu fui meio que para o meio artístico, né? Eu passei em 3º lugar na Fego Camargo, fui estudar artes cênicas, né? Então poucas pessoas até sabem disso. Não sabia, não. E para mim, na hora, foi uma alegria muito grande, porque passar em 3º lugar e ter, né, toda aquela vontade do dom artístico também que Deus me deu. Mas faltava um quê, assim, porque meu coração era mais forte para psicologia. Então, em 1 ano e meio, eu decidi largar, né, das artes cênicas. E, com tudo foi acontecendo, a psicologia conseguiu acontecer na minha vida. Eu fui bolsista, né, do Enem e ganhei uma bolsa de 80%. Então, foi mais um presente de Deus. Porque eu realmente, praticamente foi 100%, porque na verdade eu ia entrar como ProUni. Então, na época, eu lembro que era Unisal e eu teria que pagar a van. Então, se eu entrasse com o ProUni 100%, eu ia ficar com gasto, né? Uhum. E aí eu me lembro certinho que o Antônio falou, nossa, mas o 100% está aqui do lado, né? Que é em Taubaté. E aí foi aonde a minha graduação, né, na Anhanguera de Taubaté. E aonde eu via a possibilidade, eu pedia para Deus, muito mesmo para Deus, que eu não gostaria de estudar na época à noite, porque eu estava no início do casamento, eu havia acabado de me casar, e também tinha as missões da igreja, né? Então eu sempre me dediquei muito a isso. E aí eu
pedi para que, se fosse possível, uma faculdade que fosse de manhã. Quando eu fui fazer a minha matrícula, para minha surpresa, a faculdade era de manhã. E eu fiquei muito feliz, entendi também como uma grande resposta de Deus e abracei, né, de todo o meu coração esse sonho. Foi uma trajetória, não foi fácil, né, porque no meu primeiro ano eu coordenei um retiro dentro dos Vicentinos mesmo, né, chegamos a levar 80 jovens para um lugar muito legal, muito distante, muito bacana. Só que eu era a coordenadora desse encontro com meu esposo e estava muito bom, só que de repente eu me machuquei e quebrei meu pé. E tive que vir embora. Então, esse foi meu primeiro ano de faculdade até mesmo, né? E aí foi meio do ano, na verdade, da faculdade já estava cursando. E aí eu fiquei assim, meio que em choque, né? Mas fui levando o choque pelo retiro, porque eu preparei e fiquei com o coração, mas eu entendi também, através disso eu aprendi muito, né? De ter quebrado o pé naquela época, de ter feito a cirurgia e de não ter desistido, porque eu tive que ficar 3 meses em cama. Então foi um momento muito delicado, porque eu não esperava que ia ser algo assim tão sério, né? E aí, dentro mais, eu não desisti. No segundo ano de faculdade também não foi muito fácil, porque eu perdi meu irmão, de repente, né, o Weber. E foi um momento muito complicado, foi porque meu irmão faleceu de infarto, né? Então, né, a gente nunca espera, né? Na verdade, as pessoas pensam assim, psicólogo, ele é aquela pessoa super preparada, né? Ele está preparado para tudo. Não, mesmo ainda como estudante, eu não estava preparada. Acho que, na verdade, para a morte, né? A gente está se preparando, mas preparado eu não estou, acho que nunca vou estar. Mas Deus sempre foi o meu sustento, e o meu sustento, foi o sustento da minha família também naquela época. E no mais foi acontecendo. Eu falei, não vou desistir, né? Eu vou batalhar, eu vou conseguir. E aí veio a minha gravidez. Aí tu falou assim, nossa, 3º ano de faculdade. Então foram várias sequências, assim. E eu só fui me agarrando mais à psicologia, porque eu tinha certeza que, além do meu sonho, era um sonho de Deus, porque eu já fazia isso lá atrás, né? Aos 18 anos, fazendo os atendimentos na rotatividade com jovens, com famílias, com casais. Então, meu coração sempre se sentiu impulsionado para isso. E aí foi aonde, né, no 3º ano, eu estava grávida da Maria Tereza, e aí eu falei assim, nossa, e agora? Né? Que eu falei assim, tá tudo certo, né? Tá tudo certo, vai dar tudo certo. E foi mesmo, né? E graças a Deus eu fui concluindo e eu descobri no 5º ano, no último ano que eu estava grávida, do Bernardo, né? Então veio mais uma emoção para a minha vida. E a psicologia, ela trouxe essa certeza para mim de que nada é impossível, mesmo que venham as tempestades, né? Mesmo que venham as dores, Deus, ele sempre esteve comigo, né? Sempre, sempre. Então, eu tenho muita gratidão pela minha formação, pelos meus professores que tanto me ensinaram, né? Pelas noites que eu, né, mal dormia, principalmente no último ano, que é muito puxado, muito cansativo, né? Ainda mais com criança e grávida. Então, foi um momento que, na verdade, eu descobri o que é realmente você exigir de si para que você realize real, né? Então, foi esse real que me tornou hoje, né, a psicóloga que eu venho me tornando pela graça de Deus. Assim, é bem resumido, porque, na verdade, em 5 anos acontece muita coisa. Mas, né, como eu disse, nada na nossa vida é por acaso, né? Na semana que eu peguei o meu diploma, exatamente na semana, eu recebi esse convite, que não foi por acaso, né? Às vezes as pessoas pensam assim, é porque você é vicentina e aí tudo é muito fácil, você já foi colocado. Não, de verdade, não foi nada combinado, né? Não foi nada assim, foi combinado, você ia se formar e já ia entrar. Com certeza, não estou julgando, mas acredito que alguém pode ser, porque é normal, né? Eu sou vicentina há muito tempo já, e aí pode ser que coincidiu, mas não foi. Foi um presente de Deus, sabia? De verdade. Na semana que eu peguei o meu diploma, eu estava na minha casa, o meu telefone tocou e, de repente, era o Ciso me ligando. E aí, a psicóloga que na época ela estava saindo, e aí ele falou assim, olha, a psicóloga está saindo, você não tem interesse? Na hora ele nem sabia, mas eu fiquei em choque. Mas eu fiquei em choque porque aquela semana foi a semana que eu peguei meu diploma.
Então eu vi ali mais um cuidado e uma porta aberta de Deus, né? Porque é um lugar que eu vou confessar para vocês agora, que talvez vocês também não saibam, que esse desejo missionário sempre nasceu dentro de mim mesmo. Eu sempre gostei muito de ajudar mesmo próximo de todo o meu coração. Então, quando eu tinha 14 anos de idade, a minha primeira missão foi ali, no Lar São Vicente de Paulo, né? Eu me lembro, se eu não me engano, acho que era o Moraes mesmo na época, já tinha 15 anos, de 15 para 16 anos, e aí eu resolvi me inscrever como voluntária. E fiquei indo lá, lavava o banheiro, ajudava os idosos a tomar banho. Jamais imaginei que tantos anos mais ou menos, não vou falar quanto, que eu estaria hoje como psicóloga. Então, eu estive lá, né? Conheci outros idosos que já não estão mais lá, né? E ajudei esses idosos e não imaginava que seria aí mais um sonho realizado ali dentro mesmo, de um lugar que eu já me identificava. Foi mais um presente de Deus na minha vida hoje enquanto psicóloga, né? Então, o lar, os idosos, para mim, eles são... eu nem sei como colocar isso para vocês, mas é como se eles fossem os meus filhos, né? Eu vejo assim, hoje lá no passeio, hoje nós tivemos o privilégio, eu e o Maurício, né, junto com toda a outra equipe, de estarmos lá no shopping comemorando com os homens que são residentes do lar, comemorando o Dia dos Pais. Então foi um momento muito gostoso. E a hora eu ficava observando, né, analisando a hora que eles estavam comendo o lanche. Eles comiam assim com tanta vontade que eu até comentava com a assistente social, a Sônia, olha, eles parecem que eles são uma criança mesmo, né? E eles comiam aquilo assim, eu falava, parecia que eu estava vendo os meus filhos, né? A Maria Tereza comendo com tanta vontade. E depois o sorvete, né? Então foi um momento muito lindo, né? E tem acontecido muitas coisas boas, o trabalho lá tem dado bons frutos, né? Vai fazer 5 meses. E eu tenho aprendido muito, muito com eles, né? Acredito por alguns comentários deles mesmo, eles também têm aprendido muito. E é só gratidão, né? É um trabalho maravilhoso que edifica, que não é fácil também, porque a gente perde, né? De repente vem uma notícia e morreu o residente tal, como essa semana, né? Foi o Ivan. E o mês passado a Tereza. Então a gente meio que pega um amor porque nos tornamos uma família, né? Então é muita gratidão e ao mesmo tempo a gente fica com o coraçãozinho apertado. Bem, boa noite para Fátima Reis. E a dona Neuza Lemes disse, boa noite, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amo essa psicóloga. Obrigada, dona Neuza, eu também te amo, viu? Obrigada de coração. Como a Miriam falou, não foi nada combinado, né? Eu escutei, né, que estavam fazendo entrevista com psicólogos, né? E eu nem sabia que você tinha formado ou não, né? Simplesmente peguei o telefone, liguei para você e você gostou da ideia. Falei, vai lá conversar com o pessoal, levar uma proposta, um currículo. E aí, ó, 5 meses se passaram, não? 5 meses se passaram. Né? Essa dedicação que você tem, que a gente sabe, né? Esse trabalho no lar é muito complexo, né? Bastante. Então, eu gostaria que você contasse um pouco mais aí pro nosso público, que às vezes não é vicentino, que está assistindo ou vai assistir, para conhecer um pouco mais o lar. Que logo mais também eu vou estar pedindo para o Michel colocar uma solicitação, né, para a gente estar pedindo aí doações para o Lar São Vicente, tá? Então gostaria que você discorresse mais sobre os assuntos dos idosos lá, para as pessoas entenderem como é que é o trabalho efetivo. Então, o trabalho lá, na verdade, o próprio nome já diz, é um trabalho. Porque eles dependem mesmo totalmente de nós, né, de toda a equipe. Infelizmente a gente não consegue dar todo o suporte que eles realmente precisam, né? Porque é um trabalho árduo, é um trabalho que exige muito, né? Da minha profissão exige bastante, porque além de eu cuidar de toda a saúde, né, emocional deles, toda a saúde mental, tem a questão também da família ali em si, né? Que eu vejo que há muita carência, né, deles, principalmente em momentos que eu atendo eles particular, né,
E eu vejo assim, como que eles têm essa saudade, até mesmo aqueles que são mais durões, né, que fala que não, eu que escolhi estar aqui, né, porque nós sabemos que tem os mais durões, mas na verdade eles sentem muito, né, então eu vejo assim, esse trabalho de conciliar a família e ajudar eles a compreender esse tempo, né. Dentro, no meu caso, do meu trabalho específico, a minha maior dificuldade, né, hoje é de ajudar eles a enxergar ainda a vida. Eu sempre falo com eles que enquanto a vida é esperança, né, na semana passada nós fizemos uma dinâmica exatamente sobre isso, falando dos sonhos, falando que enquanto existe a vida, existe sim a esperança. Não importa se você tem 100 anos, no caso, né, de uma das residentes que agora em outubro completa 100 anos de idade. Eu falei, não importa, né? Porque um sonho ali pode ainda vir a acontecer, né? Então, e é engraçado que eles sonham, o sonho deles não são sonhos assim grandes, os que se permite sonhar ali, porque muitos já não se permitem mais. E esse é o meu maior desafio lá dentro, a depressão, né? Então, muitos deles têm depressão, né? Traz essa questão por justamente acreditarem que estão no fim. Olhando com olhares, nós sabemos, né, que existe mesmo. A gente nasce, né, vive, tem um tempo, né, para nascer, para viver, para morrer. Mas enquanto a vida, a gente nunca pode perder essa esperança. Então, eu levo essa esperança para eles através de todo o estudo da psicologia. E lá no lar é tudo muito corrido, é tudo muito intenso. Nossa, uma hora aí vem um problema quando você vê, já tem 10, né? O Maurício que o diga, né? O Maurício faz tudo, né? De lá. Então, é o tio da Kombi. É o tiozão da Kombi. É o tio da Kombi, é o tio do remédio, é o tio do médico, é o tio de abrir a porta, de achar a chave. Né? Então, assim, é um trabalho bem intenso, né? Não é brincadeira, não. Né? Os momentos que eu estou lá, eu procuro estar mesmo lá dentro com eles, tá vivendo essa intensidade, mas não é um trabalho muito fácil. Às vezes as pessoas pensam assim, mas são senhorzinhos, ou como alguns falam, são velhos, né? Não são velhos, são seres humanos que tiveram vida, que têm uma vida, né? Que tem uma história, que tem uma bagagem, que na verdade eles nos ensinam todos os dias. Uma história que eles amam contar. Né? Amam contar, né? Amam. Inclusive, eu até busquei tentar fazer um projeto com um deles que tem uma história muito fantástica, mas ele é um pouco meio tímido, né? Mas é de um livro mesmo, né? Porque eu falei para ele que, justamente entrando nisso, que nunca é tarde para sonhar, né? De escrever um livro da história dele, porque realmente a história dele tem uma bagagem, assim, emocional de superação, assim, fantástico, né? Uma pessoa muito simples, mas que pode, na verdade, né, trazer muito aprendizado. Então, eu procuro levar isso para eles, né? Essa certeza de que viva o agora, não importa se é 100, se é 70, se é 80, mas vamos viver. É isso aí, Miriam. A Aline falou assim, olha, sou fã número 1 dessa psicóloga, linda, que amo muito. Obrigada. E a dona Neuza Leme falou assim, amo o Maurício. E o Tarcísio nem tanto. O Tarcísio também. Ai, dona Neuza. O Maurício é engraçadinho. Então, Miriam, a gente tem que ter um olhar diferenciado para os idosos, né? Sim, muito. Porque as limitações deles chegam, eles querem contar a história. E muitas vezes as pessoas não têm essa paciência para sentar, para escutar, né? Não, aliás, nem só a questão, assim, só do escutar. Porque, na verdade, muitos lá, eles não escutam, né? Então, a questão da gente parar e olhar para eles, sentar, olhar e tentar entender o que eles estão falando, porque muitas vezes a gente só vai concordando, mas, na verdade, eles estão ali ansiosos para contar, como você falou. Eles têm muitas e inúmeras limitações, né? E, então, até mesmo tem um lá que ele ele sabe o que ele está falando, mas não sai, né, a voz dele. Então, ele fica desesperado e ele quer que a gente compreenda. Então, essa necessidade de se colocar no lugar dele, né? Eu vejo que trabalhar com o idoso é a gente se colocar mesmo, né? Porque eles têm a limitação no andar, no falar, né? Toda a parte cognitiva deles está tudo disfuncional ali. Então,
né, ele acaba ficando limitado mesmo. Então eu vejo exatamente isso, Maurício, que você bem colocou, da gente ter essa, é mais que uma atenção, na verdade, né? A gente poder olhar com um olhar de amor, de misericórdia, assim, mas principalmente assim, amanhã pode ser eu ali, né? Então muitas pessoas passam por um idoso e vai morrer mesmo, já tá velhinho. Não é isso, né, Maurício? E o idoso é um tesouro, né? Ali é uma pessoa, acho que você consegue tirar muitas coisas deles, aprender muito com eles. Então não é pelos idosos, é por nós. É por nós. É por nós, tem que ir lá, porque ali existem pedras preciosas, né? Nossa, e a gente muito. tem que saber aproveitar isso e tirar vantagem disso pra gente também, né? Hoje, vou falar aqui, tá? Uma fofoquinha? Pode falar. Foi dividido as pessoas para ir no carro, né? E um deles foi com a Sônia. Foi ensinando a Sônia, agora é a segunda, agora você foi a terceira. É sério? É. Ai, que bacana. Tá me ensinando a Sônia a dirigir. Ei, Sônia, hein? Por essa a gente não esperava, hein? Eu vou pedir um minutinho. Ô, Michel, você pode colocar as artes aí pra mim na sequência? O bate-papo tá tão bom que eu já vou dar o recado agora, que aí depois a gente continua o nosso bate-papo aqui. No dia 12 agora de agosto, das 10 às 12 horas, começa o trabalho lá no lar, né, nos fundos do lar, da equipe das psicólogas também, que tem um trabalho bacana com os assistidos, né, que é o nosso encontro. E também quero fazer, né, tem o bazar aqui do Lar São Vicente de Paulo, todos os sábados, das 8h30 às 14 horas, e terças e quintas, das 8 ao meio-dia, tá? Esse do sábado é na Rua dos Bentos, 337 Chácara da Galega, no fundo do lar, e na terças e quinta é na... Qual que é o endereço, Maurício? Você que tá mais craque? Fonte Júnior, 220. Então tá bom. Então você tá esperto. Então, terças e quinta na Fonte Júnior, das 8 às 12 horas. E também quero fazer um apelo, né, para quem tá assistindo, para quem vai assistir depois, passar para os amigos. Ajuda pro lar, né? O Michel vai colocar aí o Pix do lar. Então eu gostaria que vocês... eu acho bacana, né? Todas as entidades que estão recebendo doações via Pix, né? O lar realmente ele precisa bastante de fraldas GGG e outros insumos, né? Material de limpeza. Então, para quem puder contribuir com o Pix do lar, é o CNPJ, tá? Daqui a pouco o Michel coloca a arte aí também. O CNPJ é 51 625 036 1000 ao contrário 00 Banco do Brasil. Eu vou passar pro Michel aqui a arte. Eu acho que não chegou para ele hoje à tarde. Aí ele já coloca aí para vocês, tá bom? Eu agradeço aí quem puder estar ajudando o lar, fazendo essas doações, né? Não importa o valor, R$5, R$10, né? Vamos mobilizar aí toda a nossa sociedade para estar ajudando o lar São Vicente de Paulo de Pindamonhangaba. Tá, muito obrigado. Maurício, quer conduzir até eu passar aqui para... Quer pegar ele? Pega ele. O Michel hoje tá ajudando a cuidar da criançada. O Michel aqui tá pagiando. É isso mesmo, bom de ser vicentino é isso. Podcast ao vivo é show, né? É show. E a Miriam toda preocupada, mas as crianças vão chorar. É isso mesmo. Miriam, aqui é um bate-papo. Para as pessoas que estão assistindo saber que tem família. Tem família, né? exatamente. Que o Pod Vicentinar recebe as famílias. Né? O Antônio deu uma saidinha. Né? Com a Maria Tereza, daqui a pouco ele está de volta. Bernardo já acalmou no colinho. Mas é isso, Miriam. A gente sempre fica preocupado com o cuidado com os idosos, né? E eu até recebi uma música, né? Não vou colocar hoje, mas acho que semana que vem eu posso estar pedindo para colocar. É que os idosos, eles não podem ficar esquecidos, né? Porque muitas pessoas, que nem você falou, é idoso mesmo, é velho mesmo. Não. Eu acho que
eles contribuem, e a gente tem que ter aquela sensibilidade de estar cuidando dos idosos. É um trabalho muito difícil, mas eu acho que alguém tem que fazer, e o nosso trabalho aqui dentro do podcast é orientar também as famílias. Às vezes tem um idoso dentro de casa e não sabe como tá cuidando ou lidando. Eu queria que você pudesse dar uma dica também, né? Porque é difícil, né? É complicado. Às vezes a pessoa fala, não tem a paciência, né? Eu vou dar um exemplo. Minha mãe tem 96 anos, vai fazer 97. Né? Teve comigo esse final de semana. Tranquilo, faz tudo, tem a liberdade dela, ela que é a chefe da casa. Então é bacana isso. Então a gente tem que entender também o idoso e poder dar essa assistência, né? Exatamente, Ciso. Para você que tem idoso em casa, né, nós percebemos que o idoso, a tendência dele é ficar cada vez mais teimoso, né? Mas não porque ele quer, é porque a gente nasce, quando nós nascemos, a gente nasce com a nossa parte neurológica, né, de uma criança, então tudo ali tá em formação, tá tudo fresco, tá tudo novo, né? E conforme o tempo, o nosso cérebro ele vai ficando desgastado, né? Então toda a nossa parte neurológica, o nosso sistema líbico, o sistema líbico é o sistema da emoção neurológica, então vai ficando mais debilitado, né? Aonde muitas vezes você vai perdendo a paciência. Eu falo mesmo do idoso, né? Não de quem cuida. O idoso ele vai ficando impaciente, vai ficando irritado, porque vai perdendo, vai ficando desgastado, não tem mais aquela disposição. Então muitas vezes assim, nossa, a pessoa ela tá ficando velha, tá ficando chata, né? Já ouviu falar isso? Já. Mas a verdade não é que está ficando chato, né? Não é isso. Pelo contrário, é que o fato, né, que a sua parte neurológica ela está sendo comprometida. Então, toda a sua parte, né, dentro ali de funcional, o que acontece? Todo o comprometimento vai se perdendo. Então, não tem mais aquela disposição enquanto era jovem, não consegue mais, muitas vezes, até abaixar para catar algo como você abaixava há 20, há 30, 40, 50 anos atrás. E muitos idosos, eles se irritam tanto que aí eles esforçam a fazer isso. Muitos se machucam, inclusive, né? Tem muitos, Maurício, que é bombeiro, sabe disso. A teimosia de muitos deles, a teimosia é o principal, né, da característica do idoso, porque ele acredita, muitos não aceitam que estão envelhecendo. É um trabalho árduo isso também, porque eles não aceitam, né? Eu vejo até mesmo lá dentro do lar. Não, porque eu posso, porque eu consigo, porque eu vou, porque eu faço, e eles querem sair correndo. Mas eles não entendem que não tem como mais correr como eles corriam. Então é como se a gente tivesse que pegar um espelho, mostrar para eles, né, que você não é mais aquela criança, não é mais aquele jovem. Então você de casa que tem um idoso na sua casa, você tem que ter esse olhar para ele, né? É um olhar de compaixão mesmo, vamos colocar assim, para a gente poder ser um pouco mais claro. Um olhar de compaixão, de entender que ele não tem mais aquela habilidade, que toda, né, como eu já falei, toda a parte cognitiva dele está sendo ali comprometida, então ele não vai conseguir mais limpar como ele limpava, agachar como agachava, então não adianta também você exigir dele. Nossa, mas a minha mãe, por exemplo, a minha mãe ela fazia muitas coisas há 10 anos atrás. Hoje ela já sofre, né, vários tipos de doenças que ela já não consegue ter mais, né, essa disposição. E nós acaba gerando um sentimento assim triste, porque a gente acaba, né, nossa, a pessoa ativa e de repente, mas não é, porque o corpo dela hoje está sentindo aquilo que anos trabalhou. Né? Então, por isso que hoje está sendo exigido né, aqui na minha geração, nas gerações que estão chegando, o cuidado com o corpo, com a saúde, com a alimentação, para que a gente chegue, né, na terceira idade com mais saúde, que é o que muitas vezes, amanhã eu faço, deixa para lá, não tem importância, justamente para que a gente chegue melhor nessa idade. Né? Então, hoje você percebe que há um cuidado maior, as redes sociais falam muito isso, incentivam muito isso, né? Eu, enquanto psicóloga, eu vejo essa importância hoje, eu incentivei muito a minha mãe, faz hidroginástica, faz atividade, né? Mas muitas vezes já chegou no momento da dor, daí a pessoa não consegue, não é nem que ela quer, né? E às vezes a gente fica assim, poxa,
a gente está incentivando, mas chega um momento que a pessoa ela não consegue mais, porque a dor se torna ali no momento maior, né? Porque já está. Então, esse trabalho, você precisa ter paciência com os seus pais, com os seus avós, com algum idoso do seu cotidiano. Não só para quem mora dentro de um lar, mas o idoso que está aí do seu lado. Ele não é chato, né? Ele é uma pessoa que ele trabalhou a vida inteira e que agora o corpo dele está cansado, né? Quer descansar também. Então, é preciso paciência nessa hora e lembrar que um dia, todos nós, né, que não morrermos, vamos chegar. Então, vamos ter esse olhar. Amanhã sou eu no seu lugar. E aí, Maurício? Uma curiosidade. Eu amava meu serviço, né? E você, com certeza, ama o seu. Só que eu acho que eu tinha uma vantagem, né? Eu atendia minhas vítimas, levava o PS e acabou. Agora você pertence à família vicentina, é uma profissional e está ali exercendo uma profissão num lugar que é sua família também. A gente se torna uma família ali. E como que é esse separar o lado família e profissão? Porque isso ajuda você, isso atrapalha ou é indiferente? Porque passa a ser uma família sua e você é uma profissional. Na verdade, eu acabo levando muito daquilo que eu aprendi na faculdade, que realmente a gente tem que fazer o possível para não se envolver, né? Porque eu preciso a todo tempo estar atento a isso, né? Porque a gente se torna uma família, exatamente hoje, esse passeio gostoso, né? A gente acaba se tornando, mas eu, enquanto profissional, eu não posso me deixar envolver no sentimento. Eu tenho que agir ali, muitas vezes, com a razão, mesmo sentindo, numa morte, numa orientação à família, né? Até mesmo com eles, né? Quantas vezes já aconteceu em atendimentos e muitas vezes eu tenho que deixar esse lado, né, do carinho que eu tenho dessa relação familiar e agir. Porque dentro do consultório é diferente, a gente já tem, né, o paciente ele volta para fazer a terapia, mas ali não, ali a gente está diretamente ligado, né, então tem que saber separar, a minha profissão ela exige isso, eu não posso misturar realmente, mas não é fácil, para mim que trabalho ali dentro, para mim que sou vicentina, então eu tenho que ter todo o carinho por eles, todo o respeito, mas eu não posso, né, eu não posso misturar. Certo. Porque ali a diversidade muito grande, né? A mania deles, o jeito deles, o temperamento deles, né? E é só um psicólogo para procurar entender isso aí mesmo. Porque às vezes eu fico, poxa vida, como que eu vou entender isso? Né? Então vamos fazer um convite aqui, né? Às vezes, né, a família que tem um idoso dentro de casa vai visitar o Lar São Vicente de Paulo, né? Exatamente. Faz uma visita lá semanal, né? Segunda, quarta e sexta, das 14h30 às 16 horas, para eles entenderem, né? Que cada um tem a sua mania, cada um tem o seu jeito. Aí, de repente, a gente, né, nesse podcast, está ajudando essa família a cuidar do idoso que está dentro de casa, porque a gente sabe que não é fácil. Então, primeiro momento é a nossa paciência que a gente já não tem, né? Exatamente. E a pressa, né? Porque eu tô com compromisso e aí não tomo banho direito, sempre tomo banho sozinho, porque agora tem que... Né? É a famosa história, né, Ciso? A história de que eu vejo hoje pelos meus filhos, né? Como a gente batalha para cuidar dos filhos, né? Então, a gente cuida, dá banho, dorme tarde, trabalha, arruma casa, dá comida e assim vai a rotina, né? E eu vejo assim... Como isso muda quando se torna os pais, né? Mas se os pais cuidaram de nós, então por que nós, né, não termos essa paciência? Então eu vejo assim, como que é difícil, eu falo da maioria, né? Claro, tem as famílias de exceção, de pai e mãe que não cuidou, mas eu venho falar da maioria, né? De que realmente teve esse cuidado. Então, essa dificuldade acontece muito. Parece que não, mas até em famílias, vamos se dizer, a família que as pessoas falam, a família perfeita... Né? Então, não existe essa família perfeita, né? Mas é o modo que muitas vezes as pessoas lidam, a família perfeita. Eu vejo assim que até mesmo nessas famílias, quando chega um idoso, acaba sempre um cuidando. Não sei se acontece isso com alguém que vocês conhecem, mas é sempre um. Sendo que às vezes tem 10 filhos, né? Ou tem
4, 5, 6. É sempre né? um mesmo. Até família que tem 2. É sempre um. Então é engraçado isso, né? E não poderia ser assim, porque todos são filhos, né? Do pai e da mãe. Então a gente tem que ter essa responsabilidade e entender que se eles chegarem a se tornar idosos, alguém vai ter que cuidar. Quando chegar, que bom que nem a sua mãe, 93 anos 96. e chegar... 96? Oh, meu Deus. Chegar assim, você falando que faz as coisas, e eu fico encantada, que nem eu esqueci o nome dela do lar, que vai fazer 100 anos. Uma graça, sábia, fala pelos cotovelos, lembra... Nossa, eu falo, gente... ela conta umas histórias maravilhosas. Conta umas histórias. Ela fala umas pinturas lindas. Eu falo assim, nossa, e como não se apaixonar por isso? Né? E eu penso assim, se eu chegar, nossa, nessa idade assim, tá perfeito, porque aí é bom, né? Mas também se eu não chegar e eu quero poder contar. Então, às vezes, o idoso que tá aí do seu lado, na sua casa, ele precisa contar com você e muitas vezes você não tem dado esse suporte. E nisso também é preciso uma ajuda, né, terapêutica. E nisso também o psicólogo pode ajudar muito, porque às vezes você também tem as suas dificuldades enquanto filho, né, de compreender esse ciclo que agora chegou a hora de você cuidar. Então, é um trabalho também do psicólogo poder dar essa assistência familiar, né, é muito importante para você que não consegue ajudar o seu pai ou sua mãe que chegou nesse estágio de não dar mais conta, é muito importante também. Eu acredito que o lar seja um lugar que todos os sentidos deveriam passar por lá para ver como funciona. E quando você entra lá, o número de idosos que tem lá, cada um com as suas dificuldades, com o seu jeito, e com um grupo de profissionais, você vai aprendendo a trabalhar com isso, a respeitar o tempo deles, o jeito deles, as manias deles. A gente aprende. Então, eu acho que o lar é uma escola enorme para a gente. Toda vez a gente deveria conhecer como é um lar. Pode. É bacana, Maurício, a gente está abordando esse assunto, que é, às vezes, as famílias, que a gente fala que não tem aquela paciência, e a gente vê a nossa fragilidade. Por quê? Quando os seus filhos eram pequenos, você cuidou, que nem a Miriam falou, cuidou, trocava, levava para a escola. Só que os filhos hoje, quando vê o pai e a mãe idosos, eles esqueceram disso. Que o pai e a mãe não largou eles lá, se vira, né? Vai na escola, vai tomar banho sozinho, vai se alimentar sozinho. E como é que resolve isso, né? Então é muito complexo isso, né? E a fala da Miriam, ela vem realmente contribuir para quem está em casa, que tenha um idoso, né? Ainda mais você que lida diariamente também, né? Que você poderia também dar uma orientação para quem tem um idoso em casa, né? Desses cuidados, Maurício. Então, na verdade, né? É que as pessoas não param para pensar nisso, né? Vê a tua mãe. Quantas noites em claro você a sua mãe passou quando você era um bebê, né? E são 6 lá em casa. E antigamente era assim mesmo, né? E quantas roupas ela lavou, né? Quanta medicação ela fez para você, né? Só que as pessoas, com o passar do tempo, vai esquecendo isso. Porque era muito pequeno, não lembra, ou não quer lembrar, né? E infelizmente isso acontece muito. Mas a gente voltar, né, na vida de um pai, de uma mãe, e imaginar, poxa, eu lembro disso, quantas vezes meu pai me colocava na bicicleta, porque antigamente, né, não tinha essa facilidade de carro. Não tinha. Minha mãe atrás, na bicicleta, meu pai pedalando, né, quantas vezes, minha mãe conta uma história que uma vez eles foram pro pronto-socorro, da Santa Cecília até o pronto-socorro, e depararam com um acidente de trânsito. Uhum. Aí meu pai teve que parar, ajudar a socorrer as pessoas, e até o pronto-socorro, e minha mãe de madrugada ficou esperando ali. Onde hoje é a companhia da polícia. Uhum. Né? Olha só quanto sacrifício, né? Aí depois o filho fala assim, não é problema meu e é uma coisa que não dá para entender, né? Então a gente tem que repensar muito nisso, no que os pais fizeram pela gente. Estamos aqui, Tarcísio, por quê? Pelos esforços dos nossos pais, né? É isso Com que a gente certeza. a gente não pode esquecer, certo? Às vezes tem aquela situação que não tem como cuidar mesmo, tem que trabalhar, a vida é uma correria, né? Mas tem que fazer o melhor para os pais da gente. Foi o que eles fizeram pela gente, não foi? Mas tem que fazer o melhor também.
Tem um recadinho aí do Luiz Alberto, você que tá... Luiz Alberto disse: o maior problema é que as pessoas não se preocupam enquanto os jovens. E na idade avançada tudo muda e temos que ter consciência disso. E tem um outro recadinho da Ellen Rabelo, né? A Ellen Rabelo disse: vou olhar com ainda mais compaixão para minha mãe. Isso Liliane mesmo. falou boa noite. Você conhece a Liliane? Conheço. Liliane Pereira da Silva Salgado, esposa do excelentíssimo senhor Maurício de Mendonça Salgado. Excelentíssimo. Luiz Alberto Barbosa: é bom relembrar uma campanha do Conselho Nacional que dizia: é bom cuidar de quem já cuidou de nós. Muito bom, confrade, muito bom. Ô, Michel, você recebeu a arte que eu encaminhei para você? Vamos colocar só o do lar, por favor? Então vamos reforçar esse último do Luiz Alberto aqui, né? Vamos lá. Cuidar de quem já cuidou da gente, né? Isso. Tarcísio, e relembrar os vicentinos também que, por motivo de doença, de idade, estão afastados. Estão afastados. Do trabalho missionário, né? Exato. Pode ser esquecido também. Então vamos pedir ajuda novamente pro lar, né? Lar é onde o amor está. Lar São Vicente de Paulo de Pindamonhangaba. Faça a sua doação via Pix no CNPJ 51 625 036 1000 ao contrário 00. Banco do Brasil. Maurício, repete para nós, por favor. 51 625 036 1000 ao contrário 00. A sua contribuição vai ser muito útil, né, para o Lar São Vicente de Paulo, porque as entidades, de modo geral, realmente precisam de ajuda. E você que queira conhecer o lar, fazer uma visita lá, está aberto a visitação, tá? Segunda, quarta e sexta, das 14h30 às 16 horas. Isso, Maurício? Isto. Segunda, quarta e sexta, o lar está aberto para visitas e eles sentem falta de bater papo, de conversar, trocar figurinha, né, com as pessoas, né? Exatamente. A Miriam voltou. Voltei. Que ela estava ajudando ali, cuidando do filho, né? Cuidando do filho, dando mamar. O Michel tá chamando a atenção, vou olhar para a câmera aqui, que aí depois eu não enxergo. Então vamos lá, mais uma vez, né, ajuda, né, para pular São Vicente de Paulo, do Pix, tá? Maurício, qual que é o Pix, por favor, Maurício? 51 625 036 1000 ao contrário 00. Qualquer valor, tá, que você queira contribuir, né, que você queira conhecer o lar também, por favor, fica à disposição para você chegar ali na secretaria, conhecer o trabalho ali, né, da Miriam, que faz um trabalho belíssimo com os idosos. E eu acho bacana, né, o Miriam, a gente está comentando aqui, enquanto você estava dando o mamar pro neném, que aqui, é aquilo que eu falei, é uma família, né? É uma família. Então, a família, né, eu sei como é isso, a Ana Flávia tá lá com o Jorge, né? Então ela tem que parar um pouquinho para dar um mamar. Hoje eu fiquei com ele um pouquinho para ela dar uma saidinha. Então é isso, a família que queira, né, ter maiores informações, independente do Lar São Vicente de Paulo, que possa estar te procurando uma orientação. Como é que parece que você está com uma clínica, como é que tá isso? Exatamente. Inclusive, eu queria mandar, né, um abraço aí, né, para as meninas, a Olga Pacífico. Ela é neuropsicóloga, né, da onde é a clínica Ineuro, onde hoje eu faço parte também, junto com elas. A Tainá Barreto, que também é psicóloga, e a Tuane, que é neuropsicopedagoga, né? É uma equipe muito bacana. Você pode estar nos procurando lá na Ineuro. Depois eu posso deixar aqui também, né, escritinho para vocês. Mas ou no meu Instagram também, que é psicóloga Miriam Ramos, ou você pode procurar por Miriam Ramos também, que eu posso estar atendendo, conversando, marcando um horário. Mas é importante também que você procure a clínica, né? A Ineuro, falar um pouquinho aqui rapidinho. A Ineuro, ela fica próxima aqui mesmo, né, do batalhão aqui, próximo ali não sei se vocês conhecem, Delegacia da Mulher, bem ali pertinho, Clínica da Vinci, né, e a Ineuro está dentro ali da Clínica da Vinci, um trabalho muito bonito.
assim como o lar me acolheu, a Ineuro, ela me acolheu também. Agradeço desde já, meninas, né, por esse acolhimento, por esse trabalho bonito que elas realiza, né? Lá também é uma família, viu? É muito bacana. O acolhimento, a forma que elas acreditaram em mim por estar formada ali recente, por me dar esse apoio, foi mais uma gratidão, mais um presente de Deus também. Então, eu agradeço muito a vocês, né? Um abraço também para a psicóloga Ellen também, que está aí assistindo a gente, que também faz parte lá da clínica. Gratidão. Procurem a Ineuro, porque é um conjunto, viu, Ciso? Por exemplo, se você passa comigo, no caso você não pode, porque a gente não pode atender amigo, mas é só um exemplo, tá, pessoal? E de repente eu vejo ali que você precisa do psiquiatra, né? Então nós também temos o psiquiatra junto com a gente. Então eu te encaminho ali dentro mesmo, olha só que bacana. Ou se você precisa, seu filho ou adolescente precisa de um trabalho pedagógico, a Tuane, que muito bem faz esse trabalho, né? E aí você também, ali dentro mesmo, eu posso te encaminhar. Você não precisa ter todo, para onde eu vou, quem eu procuro. Um caso, né, também, hoje a gente está em muita alta a questão do TDAH, esse transtorno, né, do autismo mesmo, e ali nós temos a neuropsicóloga, que é a Olga, né, que é excelente, uma profissional muito capacitada, e também ali dentro eu posso te direcionar. Então, somos uma equipe que faz toda essa assistência, você não precisa procurar. Então, o psicólogo, ele tem todo um trabalho e também tem toda uma equipe, um conjunto. Não tem só a terapia, né? Que as pessoas acham, eu vou lá, vou ficar conversando. Não é uma conversa. Na verdade, é o cuidado, que nem esse senhor falou, né? A gente procura cuidar, infelizmente, muitas vezes já é tarde, porque não cuidou na juventude, né? Não foi exatamente com essas palavras, mas para a gente poder entender. E a saúde mental não é diferente. Tem pessoas que pensam assim, que bobagem, eu vou cuidar da minha saúde mental. Eu estou bem. Quando você vê a pessoa tá ansiosa, tá depressiva, tá para baixo, muitas vezes a pessoa sempre está sorridente, mas por dentro ela não está sorrindo, e aí é uma alerta também, né, para você ver, opa, preciso cuidar da minha saúde emocional, porque quando eu chego em casa, eu não tô bem, eu tô bem só no meu trabalho, ou vice-versa, né? Eu não tô bem no meu trabalho, estou com várias demandas, então você me traz essa demanda, eu, enquanto psicóloga clínica, eu, né, cuido de toda essa demanda. A minha abordagem é a TCC. A TCC ela trabalha com todo o comportamento, né? Porque hoje o comportamento de muitos está, né, disfuncional, e eu busco trazer isso e descobrir dentro dessa demanda e a gente trabalhar para que isso seja organizado. Então, agora, apesar de toda essa loucura, eu estou mais em uma loucura, comecei a minha pós, né, em TCC. Então, é preciso sempre estudar. Eu acredito que um bom profissional, ele não dorme, porque se ele dormir, é que nem uma mãe. Uma boa mãe não tem tempo para dormir. Apresenta aí a sua filha, que ela está aqui aparecendo aí para todo essa público aqui é nosso. A figura da mãe, né, Maria Tereza? Dá boa noite, Maria Tereza, tudo bem? Dá tchau lá pra câmera. Dá tchau aqui, ó. Olha lá. Aqui, ó. Dá tchau aqui. Dá tchau. Manda beijo, a vovó tá te vendo. Olha lá. Oi, vovó. Mandando beijo. Ó, o Zé, manda um oi pro Zé. Dá oi pro Zé. Dá oi pra tia, pro tio. Ela tá te vendo lá, depois você mostra pra ela. Eu vou ler dois comentários aqui, tá? Tá aqui, bom. E uma é uma pergunta. Você aqui, ó. Olha lá você. Viu? Você tá na chique. televisão. Que chique, Olha que chique. Ó, tá na televisão. Tá toda. Depois eu mostro o Bernardo também pra vocês. O Daí Marcial, ele falou assim, boa noite, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que assunto maravilhoso. Não só quando criança, as mães cuidam da gente, mas quando chegamos numa certa idade e passamos a noite nos bailes, a mãe não dorme enquanto não chegamos. Nossa, exatamente. E a Aline perguntou assim, olha, Miriam, tem algum momento no seu trabalho no lar que te marcou emocionalmente de maneira que você nunca imaginava? Algum momento hoje enquanto psicólogo? No lar. No lar? Isso. Nossa. Que pergunta, hein? Que pergunta Aline profunda, Lemes. Nossa, tantos momentos no lar assim que já me marcaram, mas eu acredito
que foi na minha adolescência mesmo, que foi o contato, né? Tinha um senhorzinho que ele era, acho que vocês, não sei se vocês pegaram na coordenação de vocês, mas ele era São Paulino, ele não andava, ele só ficava ali e contava um monte de piadas. É o que ficava na cadeira de roda elétrica? Também, mas ele ficava sempre mais deitado e ele era São Paulino e todo mundo que chegava, todo mundo era São Paulino, né? Ele me marcou bastante porque ele contava muitas piadas, né? Isso mesmo. Muitas piadas, mas ele me marcou assim pelo fato de ele estar numa situação tão delicada por já estar num lar, mas a saúde dele, né, muitas vezes não era boa e ele não andava, mas ele estava sempre sorrindo. E eu lembro assim, né, eu era jovem, né, sou jovem ainda, mas eu digo assim, era adolescente, né, e eu lembro que eu chegava, era para lavar um banheiro mesmo, era para ajudar. Inclusive, viu, pessoas, o lar precisa muito, 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 muito de voluntários. O que está acontecendo? Na minha época tinha tanto voluntário, hoje não temos. A juventude de hoje precisa voltar a sentir esse ardor missionário, né? E eu lembro que era bom, mas faz tão bem, na verdade faz muito bem pra gente, muito mais do que para eles, eu acredito, porque é uma ajuda e precisa de muita gente. Então, já fica o convite aí também. Você jovem, às vezes você fica dormindo. Para que ficar dormindo? São Vicente Paulo fala, eu perdi tempo dormindo, isso, né? E a gente perde mesmo. Dormindo no celular, nós perdemos tempo muitas vezes com tanta coisa tosca, que a gente pode fazer tantas coisas boas como ajudar a lavar no banheiro, ajudar a pegar o idoso. É pesado, viu? Eu vejo quantas pessoas ralam lá. Então, só para voltar aqui, para concluir, eu via isso já desde a minha época, a questão dessa necessidade do estender a mão. Então, o que me marcava muito na época era de ver assim, poxa, às vezes eu reclamo tanto, essa pessoa está ali acamada, está sorrindo e ainda está contando piada. Né? E o São Paulino, ele contava muitas piadas, né? Eu não sei em qual ano ele veio a morrer, porque depois eu comecei a trabalhar e eu não tive mais contato ali dentro no lar. Então eu não lembro, que o período que eu pude, enquanto jovem ali eu estive, foi maravilhoso, mas me marcou muito, Aline, o compreender que a dor não pode nos parar, né? A dor, que eu falo, a dor como ele demonstrava, né? De que mesmo sofrendo, vamos sorrir. É isso que mais me marcou. E me marca neles também. Mais alguma pergunta, Maurício? Está acabando nosso tempo. Eu vou ler mais um comentário aqui. Tá a Liliane Salgado, ela falou linda. A Liliane, eu vou falar para você, ela sempre fala da lindeza das filhas de vocês. Ah, é? Do Maria filho, Tereza. Né? Deus abençoe a sua família, Miriam, Antônio, tá? Muito obrigado, Miriam, pelo companheirismo daquele lar, por fazer parte da equipe, tá? Te admiro muito como pessoa, como vicentino e como profissional, tá? Muito obrigado mesmo. Passei hoje, foi maravilhoso. E vamos ter mais. Amém. Né? Deus te abençoe. Muito obrigado pela participação no programa. Obrigado vocês pelo convite. Eu posso mandar um abraço aqui? Pode, porque tem um monte de gente aí, rapidinho. Quero mandar abraço, né, aí para a Aline Lemes, para a Neuza, em especial para as meninas da Ineuro, né? Obrigado mais uma vez pela acolhida, Deus abençoe vocês. Um dia eu conto para vocês também como que está sendo esse trabalho melhor, mas procurem a Ineuro, que também vai fazer muita diferença, e não deixem de visitar o lar e de ajudar o lar também. Um abraço para minha mãe, a minha maior apoiadora, né? O meu esposo que está aqui, que é o meu braço, minha perna, minhas costas, meu tudo, a razão do meu viver, tá, amor? Te amo. Toninho. Os meus filhos, a Maria Tereza, que é a bênção, presente de Deus, né? O Bernardo. E aí, acredito que a minha sogra, o pessoal de Minas Gerais, esteja assistindo. Eu também mando, né, um abraço para vocês. Aos meus amigos, os meus irmãos, cunhados, sobrinhos que estejam assistindo, né? Um beijo para todos vocês. Obrigado. A audiência tá grande. Obrigado pelo apoio de cada um, viu? E gratidão, obrigada, Ciso, por acreditar em mim, por abrir as portas para mim, ao Maurício, por acreditar sempre em mim, por sempre falar, por sempre lembrar, por me estender a mão, porque quando a gente começa,
é muito difícil, porque é muito difícil as pessoas acreditar na nossa capacidade dos iniciantes. Então, vocês, né, já são marcados na minha vida enquanto vicentinos, né, e hoje marcados na minha profissão como amigos que me estenderam as mãos. Então, é gratidão, muito obrigado, né? E a todos os meus amigos vicentinos, todos vocês que estão assistindo, e a você que não me conhecia, me procurem, né? Miriam Ramos, que eu estou à disposição enquanto psicóloga, mas também enquanto amiga. E a sua conferência? Não falou da sua conferência. Nossa, é verdade. O seu conselho. Nossa, é verdade. Olha só, desculpa. A minha conferência, eu mando aí um grande abraço também, né, pro Ismael, pra Líria e pro Gilmar, né? Somos a conferência em 5, mas que fazemos uma boa diferença no nosso bairro, viu? Quem conhece a nossa história, a nossa cesta, principalmente, que ela é bem recheada, as nossas famílias, graças a Deus, recebem as cestas, né, mensal e com a ajuda de muitos, né? Inclusive, pessoal, posso falar bem rapidinho? A gente precisa muito, viu? Depois da pandemia, não sei o que aconteceu, não sei se foi só com a minha conferência. Todas. Mas, gente, o que chovia de arroz, eu falo do básico, arroz, feijão, chovia. Hoje, sem mentira, se eu falar para vocês que chega 5, no máximo 10. Antes chegava mais de 50 e você via assim, nossa, não, juntava. Infelizmente, até o básico, pessoal, tá difícil. Então, vamos contribuir, vamos ajudar, porque tem muita família passando necessidade que precisa, que necessita. Então, vamos nos dar as mãos e ajudarmos uns aos outros. Bom, obrigado, Miriam. Agradecendo a todos que participaram aí do nosso Pod Vicentinar. Se você quiser fazer uma oração para a gente estar encerrando. Sim. Né? Eu quero pedir, né, a Deus que abençoe todos vocês que estão ao vivo aqui com a gente. Pedir ao Espírito Santo de Deus que Ele possa continuar abençoando essa rádio, que possa chegar até vocês através das histórias, dos testemunhos, que possa fazer a diferença, que eu acredito que é isso que o mundo precisa, de pessoas, de profissionais, de missionários que façam a diferença. Que o Espírito Santo de Deus possa tocar no seu coração neste momento, para que você deixe um pouco as coisas que não fazem sentido na vida. Ou até mesmo aquelas que fazem sentido, mas que tem te tirado do maior sentido da sua vida, que era estar na presença de Deus. Que o Espírito Santo de Deus, nesse momento, possa trazer a certeza no seu coração que você é amado de Deus, que você é escolhido de Deus, que você não tenha medo de acreditar nos seus sonhos, que você não tenha medo de renunciar. Se existe uma coisa que pode te fazer feliz de verdade, é você compreender que a gente só é feliz quando a gente coloca Deus em primeiro lugar em tudo na nossa vida. E aí sim, tudo mais vos será acrescentado. Então eu peço neste momento a Nossa Senhora, a nossa mãe, para que ela cubra todos os profissionais da área da saúde, em especial a psicologia, que tem um trabalho árduo, que possa abençoar todos os idosos, os dos lares, em especial o nosso, mas também todos os lares. E principalmente também aí na sua casa, o seu idoso, que você consiga ter mais paciência, mais amor, porque muitas vezes eles não querem fazer o que eles fazem. Eles apenas estão ali precisando do seu abraço, da sua compreensão, do seu colo. Então, que neste momento Nossa Senhora os abençoe, que Jesus os abençoe, para que vocês possam ter essa certeza no seu coração. Que a Sagrada Família, neste momento, visite a sua casa, o seu coração, e que você não desista nunca, mesmo em meio das tempestades, mesmo em meio das suas angústias, das tribulações, que você sempre acredita que quem espera em Deus de verdade, renuncie tudo aquilo que te afasta e que tira Deus do primeiro lugar da sua vida, e você verá que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Esse foi mais um Pod Vicentinar. Até quinta-feira, se Deus quiser, às 18h30, com mais um convidado especial. Muito obrigado e boa noite a todos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Dá tchau, Maria. Agora vamos tirar foto. Chega aí, então. Agora saiu do ao vivo? Não tem problema. Água para respirar? E aí, gente, deu certo? Deu.